eu percebi que eu precisava levantar 3 observações. A primeira, falar sobre as cláusulas que foram estabelecidas no Concílio de Jerusalém. Quando você abre a Bíblia Sagrada para ler o livro registrado por Lucas, o único livro histórico do Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, a partir do versículo de número 23, nós temos ali as cláusulas que vão legislar o comportamento das comunidades gentílicas. Porque nós temos uma dialética, um duelo entre a teologia paulina e a teologia petrina. A teologia proposta por Paulo para as comunidades gentílicas era a justificação pela fé. A teologia proposta pelos judaizantes para comunidades gentílicas é a justificação pelas obras. Mas de toda a capacidade que um gentil eventualmente possa ter ou possuir para justificar-se por obras, o que os alunos, os discípulos da casa de Tiago pretendiam era que os gentios se circuncidassem. Nós temos registros, tanto da tradição como da própria escriturística do Novo Testamento, que o apóstolo Paulo não tinha nenhum tipo de problema com a circuncisão. A circuncisão era uma operação de fimose que corporalmente manifestava-se no presente o pacto que Deus havia feito com Abraão. O pacto da circuncisão fazia com que pessoas que eram gentios fossem consideradas, ou seja, pessoas que eram prosélitas, fossem anexadas à comunidade judaica. O grande problema é que estes irmãos chegaram na igreja da Galácia do Sul, Antioquia da Psídia, Listra, Icônio, Derbe, e disseram o seguinte: vocês precisam circuncidar-se para ser salvos. Aí o resto do cabelo que tinha na cabeça de Paulo começa a cair, porque o apóstolo Paulo estava pregando e tinha acabado de pregar a justificação pela fé, mediante o poder da graça. Aí vieram outros irmãos da casa de Tiago e disseram: a justificação é pela fé, mediante a graça, mais as obras, mais a circuncisão, mais a lei de Moisés. De modo que em Atos capítulo 15, por causa deste problema, a igreja, o presbitério, a comunidade apostólica, os 12 mais Paulo e Barnabé se reuniram para debater este tema e estabelecer quais seriam os padrões comportamentais dos irmãos que estavam nas comunidades gentílicas. Segunda coisa, afirmar sobre os judaizantes dizerem que não havia peso sobre os gentios. Porque aqueles que eram da casa de Tiago, aqueles que eram representados por Tiago e por Pedro, por João, disseram para Paulo: então quer dizer que nós temos todos os padrões comportamentais, ortodoxos e religiosos da comunidade judaica, mas a fé em Jesus Cristo, por meio da graça de Deus, e eles não têm nada? Então quer dizer que nós somos chamados à escravidão da lei, embora Cristo ter nos resgatado, e eles não têm nada? Quer dizer que nós vamos adotar, administrar, carregar um fardo, e para eles nós não vamos dar nada? Da onde vem a pregação da liberdade cristã. Porque o apóstolo Paulo vai dizer categoricamente, pelo menos 2 ou 3 vezes, que Cristo nos chamou para a liberdade. Agora, a pregação da liberdade, ela tem um risco. O risco que o próprio apóstolo Paulo condenou aos irmãos em Corinto, dizendo que eles estavam usando da liberdade para práticas de libertinagem. Quando Paulo abriu o precedente para que as comunidades gentílicas não adaptassem a sua vida à dogmática judaica, Paulo não está abrindo a cancela e dizendo: faz tudo. Paulo não está dizendo assim, venha como está e permaneça como você quer. Não. Nós temos um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que te aceita do jeito que você é, mas não te permite ficar do jeito que você está. Evangelho que é evangelho transforma. Evangelho que é evangelho muda comportamento. Porque o evangelho trabalha no comportamento daquele que se propõe a abrir o seu coração. Por quê? Porque Cristo é internalizado. E a própria palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, se Cristo é internalizado no meu coração, eu abro a boca, ele sai pela boca. Eu vou para o espelho me vestir, ele está nas minhas vestimentas. Porque tudo aquilo que está dentro procede. Então, se eu estou cheio de Deus, quando eu ando, Deus vai nas minhas pegadas. Você pode dizer glória a Deus? Terceira coisa,
mostrar que Cristo deve ser internalizado na vida pessoal cristã. Paulo está dizendo assim para os irmãos da comunidade judaica: o evangelho que eu proponho para eles não é um evangelho estereotizado, não é um evangelho de indumentárias ortodoxas, não é um evangelho que se categoriza pela estética, mas pela essência. Se eu consigo propor para eles a ideia de internalizar a Cristo, Cristo vai conseguir provocar mudanças significativas na vida de todo o gentil, muito além das mudanças que a lei pode proporcionar no coração de um homem. Porque quais as mudanças que a lei pode provocar em alguém? Nenhuma. A única coisa que a lei faz de bom para mim é mostrar uma sujeira que ela não pode tirar. E a lei me mostra a sujeira que eu não posso tirar. Inclusive eu estava lendo o comentário de Hill, um dos maiores comentaristas norte-americanos do século XVI para o século XVII, e ele disse: o grande problema da lei é que ela é uma luz que se acende dentro de um quarto poroso e escuro, mostrando todas as sujeiras. O grande problema é que ela não pode limpar. A sujeira que existe em mim, em você, ela só pode ser limpa mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e por causa dele nós somos transformados para a glória do nome do Senhor. Você pode dizer glória a Deus?